Olá, estamos aqui hoje com mais um programa Sintonia na nossa Obreiros do Amor e Misericórdia. Hoje com a nossa querida convidada, a doutora Mônica de Medeiros, médica formada pela Unicamp, com especialização na Universidade de Illinois, em Chicago, entre 88 e 90. Em 92, fundou a Casa do Consolador, que está lá até hoje, maravilhosa, prestando um serviço espiritual e assistencial à população. Tudo bom, Mônica? Tudo bem. Que maravilha. Vamos conversar um pouquinho hoje como ter uma vida mais saudável. A primeira coisa é a higiene mental, né? Porque a nossa doença toda provém de uma mente extremamente doente. Então, o nosso corpo é um mata-borrão, ele absorve o que nós somos. As nossas emoções, através de neuroquímica, são substâncias produzidas pelo nosso cérebro, eles vão oxidando. É como se a gente enferrujasse uma máquina perfeita, porque o corpo foi planejado perfeito. Mas a nossa doença emocional acaba acarretando o enferrujamento desse corpo maravilhoso. Então, você quer ter saúde? Despolua sua mente, descontraia-se, tenha uma vida simples, viva de acordo com os ensinamentos de Jesus e aí dá tudo certo. E a doença é castigo? Não, eu acho que a doença é escola. É uma lição que você às vezes tem que escrever. Antigamente, o professor mandava você escrever a mesma frase 500 vezes até você escrever direito, né? Até aprender a lição. Então a doença é isso. É o professor que carinhosamente se coloca à nossa disposição para que a gente escreva até aprender a não cometer erros de novo. Quer dizer que está certo, se a gente não aprende pelo amor... Aprende pela dor. Aprende pela rigorosamente. Dor. E me conta uma coisa, qual é a diferença entre estar doente e ser doente? Estar doente é ocasional, é temporal. Ser doente é uma postura e uma atitude mental. Porque a doença é uma beleza de uma muleta, é uma desculpa fantástica. Como é que você vai brigar comigo? Eu estou tão doente. Olha, fiz tudo por você e agora estou doente, tadinha de mim. Porque o ser humano tende muito a se vitimizar, mas isso faz de acordo com a imaturidade que nos caracteriza. A quinta raça humana ainda é profundamente imatura, por isso que a gente gera esse tumulto, esse mundo totalmente caótico que nos cerca. Então, o ser doente é aquele que se alimenta da doença porque é muito conveniente. Bom, agora, você pode estar doente, eu estou saindo de uma gripe, eu estou doente, mas eu não sou doente, porque a gripe não me acompanha todos os instantes da minha vida, é ocasional. Eu forcei demais o meu corpo, fiquei doente. Você me conta uma coisa, como é que o pensamento pode agir ou interferir no processo do adoecer? Totalmente, né? Então, por exemplo, a tristeza, a depressão, a ansiedade, a melancolia, a raiva, o ciúme, a inveja produzem substâncias muito tóxicas para as nossas células. As nossas células são como se fossem radarzinhos. Elas captam a onda que é encaminhada para elas. Então, se você manda para ela um tiro de canhão, você vai matar. Você pode provocar um câncer, você pode provocar uma doença degenerativa, problema de coluna, problema de joelho. Então, você altera o seu corpo, você atuando na célula. É tão grande o nosso poder que a gente atua no átomo que compõe cada célula. Que loucura, né? Loucura, mas nós temos aliás, nós somos deuses, Jesus já tinha dito isso. Nós todos coordenamos um universo multidimensionais de vários corpos etéreos. O físico é o mais rudimentar deles. Então, a gente, no nosso mental, né, quer dizer, um corpo acima do que a gente está acostumado, ali existe um desregramento chamado uma emoção doente, ela vem descendo como se fosse uma avalanche e vai levando tudo no caminho. E o corpo é o ponto final, é ali que deságua a avalanche, é por isso que a gente cria doença. Que maluquice, né? E a medicina hoje encara isto como verdade? Infelizmente, a medicina ocidental, ela é tridimensional total. Ela não olha o doente, ela olha a doença e nós temos que tratar o doente, não a doença. Existem medicamentos para pressão alta que são ótimos para você e são péssimos para mim. Cada corpo reage de uma forma, porque é o espírito que anima aquele corpo que dita a norma genética. Então, a medicina ocidental ela é extremamente tecnológica, extraordinária, a evolução, principalmente de hoje, do que a gente está desenvolvendo de nanotecnologia e tudo, é maravilhoso, é o futuro, mas ela é tridimensional. Se você pega a medicina oriental, ela já não é tão tridimensional, ela já pega um pouco mais a parte holística, a parte energética, mas ainda assim desconsidera a pré-existência, desconsidera as encarnações anteriores que são os mecanismos deflagradores da doença hoje. Então, o que a gente precisa? De uma medicina que encare o hoje e o ontem para que produza um amanhã de saúde. Que maluquice isso, né? E hoje a gente ainda culpa muito, né, a genética como
como a grande vilã, não é? E hoje a gente já vê a obra do Bruce Lipton, né? Exato. A biologia da crença, que mostra que não é assim. Imagina, né? a gente tem o poder de mudar o nosso gene. Basta que a gente mude quem somos e você muda totalmente a estrutura do seu DNA. Está cientificamente provado. A epigenética é o futuro, é o grande passo para a gente compreender a alma animando o corpo. E, infelizmente, nós ainda precisamos de culpados. É mais fácil você dizer, foi meu pai e minha mãe que me deram isso, Sim. do que você assumir, sou eu que sou assim, né? Você tá vendo? Você aprendeu? Para de culpar, meu. Levanta a bunda da cadeira, faz tua parte. Transformação, É isso né, aí. Mônica? E a gente tem que mudar quem somos para melhor nos manifestarmos da terceira dimensão. Você vê Jesus, foi um cara que chegou aqui auto-outorgando a si próprio a missão de despertar toda uma geração que ele tem como filhos. Nós somos, Sim. o planeta foi criado por ele, então Sim. nós somos uma descendência dele, né? E ele veio aqui, ele não tinha nada de karma para expiar, ele cumpriu o roteiro que escreveram para ele viver, e ele passou os anos que viveu aqui, os 36 anos e pouco que viveu aqui, sem desenvolver doença, porque ele era sadio. Ele estava em paz com ele conseguia estar em sintonia com a natureza, com Deus, e aceitava o semelhante como o semelhante é. Ele não dizia assim, nossa, você é tão atrasado, Pedro querido, que você me deixa infeliz. Não, Pedro, você é hoje uma pessoa teimosa, mas você tem a força necessária para levar minha passagem para frente. Ele sempre via o positivo, ainda que o negativo existisse. Essa é a grande diferença de um sadio e um doente. Né? Nossa Senhora. Quase a gente igual. precisa apontar o erro do outro para encobrir o próprio erro, né? É incrível, né? E será que a gente aprende? Aprende porque todo mundo aprendeu, a gente chega lá também. A evolução é a única coisa definitivamente certa que a gente tem. Puxa vida. Ô Mônica, me conta uma coisa, na gênese do câncer, o que você acredita que seja um dos fatores que deflagram o câncer? O câncer é claramente, hoje a epigenética prova isso, um fator mental. Né? Ainda que você tenha cânceres provocados por vírus, tal, na verdade, na minha concepção, o que você tem é uma falha imunológica que faz com que aquele vírus consiga deflagrar o adoecimento das células. Mas o câncer é a energia negativa concentrada no perispírito, porque o perispírito é que gera o corpo físico. Sim. Então, quando você tem uma pedra de ódio, de mágoa, de revolta, de autopunição no seu perispírito, o corpo vem para puxar isso para fora, para te depurar, para te curar. Depurar, é depuração. Agora, digamos assim, tá, que você foi uma mulher muito vaidosa em outras encarnações. Aí você fala, não, eu não posso mais me perder por isso. Então, eu vou continuar nascendo linda, maravilhosa, uma verdadeira Gisele Bündchen, mas se até 40 anos eu não aprender, eu quero ter uma doença debilitante que acabe com a minha beleza. Um câncer de mama, por exemplo. É só um exemplo. Sim. E aí você vai, na sua vida, você realmente aprende que a beleza exterior não é nada, que a beleza interior é que é importante. Não estou dizendo que a estética é fantástica, é bonita e tal. Mas você aprende a não dar valor ao que não tem valor, que é passageiro. Aos 40 anos, aquele gatilho que estava no seu mapa genético, como você atingiu o quanto energético necessário, ele permanece adormecido. Ele fica hibernado como ele já estava. Você não tem o câncer. Então você nasceu com isso, em seu karma, mas a sua alteração emocional fez com que você não o tivesse. Agora, digamos que você não aprendeu coisa nenhuma e você continua achando que, né? Aos 40 anos, deflagra-se o processo e você tem o câncer. Porque você não aprendeu pelo amor, você se convidou a aprender pela dor. É interessante. Então, muitas vezes o câncer é a cura da doença Com toda certeza, o câncer é a cura da doença emocional que está no teu perispírito. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a gente fala, aquela pessoa está indo, não cura porque não tem fé, não. Ela tem muita fé. Ela tem tanta fé na força dela que ela se permite uma doença tão miserável como o câncer para que ela possa depurar o perispírito e seguir em frente na seara evolutiva. Talvez seja excesso de fé. E as pessoas aqui na limitada terceira dimensão acham que a pessoa não tem fé, não. Ela tem muita fé. Fé na misericórdia divina, na eternidade e nela própria. Que maravilha. Mônica, eu ficaria conversando com você eternamente. Idem. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Rapaz, menina, se cuide. Aprenda o que é a verdadeira vida. Estamos aqui para experienciar o amor. Não vamos judiar. Nem da gente, nem dos outros. Vamos aprender de uma vez por todas que o importante é este aprendizado que Jesus nos trouxe e que nós até hoje ignoramos. Amar ao próximo, amar a si, amar a Deus sobre todas as coisas. Fique com Deus.
Olha, as redes sociais aqui são nossas, participe e venha sempre conosco rumo à luz, rumo à iluminação.